Pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Vamos dar início, porque nós só temos uma horinha e eu quero que fique um pouquinho de tempo para a gente talvez tirar algumas dúvidas finais. Então, eu já vou começar a dar início ao nosso workshop focado na ferramenta GHG Protocol, tá bom? Então, hoje o dia, nós até mudamos um pouquinho a nossa agenda para que foque bastante aí na ferramenta e vocês consigam tirar as dúvidas, porque no nosso primeiro workshop do dia 23 nós acabamos tendo que correr um pouquinho ali no final, então hoje a gente quer fazer com bastante calma, tanto para vocês irem vendo, né, como transcrever da planilha de apoio ou de outra ferramenta que vocês utilizem para fazer essa compilação de dados, diretamente para a ferramenta aí do GHG Protocol brasileiro. Então eu queria dar as boas-vindas a vocês, muito bom ter aqui mais de 100 pessoas acompanhando o nosso workshop. Sempre é bom estar com vocês, fazendo essa troca de experiência, né? Que a gente quer dizer que não fiquem com medo de levantar a mão, perguntar, contribuir também, principalmente, porque apesar da gente estar à frente aqui conduzindo o workshop, a gente sempre conta com a presença de vocês também para passar todas as informações e conhecimento que vocês têm, né? Nós aprendemos muito quando nós conversamos com vocês também. Então, fiquem à vontade para abrir a câmera, perguntar, contribuir e vamos todo mundo junto aqui para aprender um pouco mais sobre a ferramenta de GHG Protocol e principalmente como quantificar nossas emissões aí no setor saúde. Hoje quem vai dar nossas boas-vindas a vocês é o Eric, então ele vai falar um pouquinho agora com vocês e depois de nós já seguimos aí para toda a parte prática, tá bom? Bom, obrigado, Daíro. Pessoal, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês e ver a casa cheia de novo, né? Sempre uma satisfação muito grande quando a gente faz esse chamado aos workshops, aos eventos e a nossa rede comparece, né, em peso. Isso para nós é extremamente gratificante. Bom, como o Daíro comentou, a gente vai dar seguimento hoje a essa sequência dos workshops, em específico aqui do nosso trabalho em clima, e só chamando a atenção aqui para alguns pontos importantes desse ano, né? E de uma conjuntura mais ampliada, né? Bom, não sei o quanto vocês sabem, mas o Brasil hoje, esse ano, está na presidência do G20, né? E dentro do G20 existe o grupo de trabalho de saúde, né? De discussão em saúde. São coisas que a gente está acompanhando com bastante cuidado, as discussões, contribuindo e tentando levar um pouco dessa mensagem dessa nossa rede aqui tão organizada e ativa para esses fóruns de discussão que são fóruns tão importantes, né? E para além disso, no ano que vem nós vamos ter a COP, né? A COP do Clima aqui no Brasil, em Belém, que também são todos esses são momentos, né? Onde é muito importante a gente organizar, né, essa voz do setor saúde em torno de temas tão centrais, né? A gente viu o quanto o setor saúde foi importante, mas também afetado, né, por toda a tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul, né, esse ano, mas não apenas, né, Brasil afora e mundo afora, a gente está vendo cada vez mais os eventos climáticos extremos, né, sejam as chuvas extremas, sejam as secas extremas, sejam, enfim, é, uma diversidade de coisas acontecendo, e o setor saúde via de regra, está ali na linha de frente da resposta esses eventos. Então, nada mais justo que nós sejamos convidados, né, a sentar às mesas, aos fóruns de discussão, para que essa voz seja ouvida. Bom, mas também a gente, e chegando aqui bem específico no nosso trabalho em específico, né, a gente quer cada vez ter mais coisas para dizer com mais qualidade, com mais embasamento. E é nesse ponto, né, que o nosso desafio do clima entra, né? Ele entra dessa forma da gente fazer esse compilado de dados, esse acompanhamento, essa medição das emissões do setor saúde, tanto para a gente ter esse embasamento de participar desses eventos, e também para que,
no nível de cada serviço de saúde, vocês tenham ali um ferramental para fazer o acompanhamento de métricas, né, e de intervenções que vocês realizam aí nas unidades de vocês. Então, essa é a importância do nosso trabalho. Às vezes a gente perde um pouco, né, assim, no dia a dia, o porquê que a gente está fazendo certas coisas, e por isso eu talvez quis recuperar um pouco, desse contexto maior. Então, assim, cada dado que a gente coleta, verifica, que vocês têm dúvida, conversam com o Odair, conversam com a nossa equipe, existe uma estrutura maior de coisas por trás daquilo, né? E por isso que a gente tem dado tanto foco ao sistema de validação, né? A gente já conversou sobre isso. O sistema de coleta de dados hoje do PHS prevê esse processo da validação de dados, então é algo que a gente está fazendo com bastante cuidado e algo que a gente faz em parceria com vocês, né? Porque do nosso lado a gente recebe os dados, verifica, tá bom, tá ruim, pode melhorar aqui ou ali, e vocês também respondem, né? No sentido que, beleza, vamos atrás de refinar esse dado, vamos atrás de uma informação melhor. Então é uma troca, é um trabalho em conjunto que a gente faz, né? Até fazendo menção a esse momento olímpico, né? É uma grande corrida do revezamento, né? Cada um, a gente vai passando aquela barrinha um para o outro e formamos de verdade uma grande equipe, né? Quando a gente está em conversa lá na COP, lá no G20, lá com o Ministério da Saúde, nós não estamos falando só por nós, mas sim por toda essa comunidade que faz parte aqui do PHS. Bom, falei bastante, com isso eu finalizo. Saudar enormemente a participação de todos vocês, dizer que a gente está à disposição, o Daíro, eu, o restante da equipe, e um ótimo seminário a todos. E não hesitem em nos procurar qualquer problema, dúvida ou contribuição que tenham aí ao longo do processo. Um abraço, pessoal. Obrigado. Eric, obrigado. Muito boa a sua fala. E só vou contribuir que a gente ainda está fazendo alguns ajustes, tá bom, pessoal? Então, assim, nessa última semana, nós já realizamos alguns ajustes para aquelas questões que estavam encaminhando para a gente, relacionada a não conseguir subir a planilha lá no site, tá? Então, quem não conseguiu subir até ontem, tenta novamente. Caso não consiga, me manda uma mensagem, que aí eu vou estar respondendo vocês e verificando o caso de cada um, tá? Então, seguindo aqui, a nossa agenda hoje ela é bem simples, então vai ser só a apresentação da nossa equipe, para quem não conhece, conhecer, e vamos direto para a ferramenta, não vamos perder muito tempo, não. Então, nossa equipe ela é composta pela Alessandra, que fica à frente da agenda de compras, o Eric, que está comigo em clima e também tem ali, permeia por energia, o Igor, que é nosso especialista de energia, o Júlio, que é nosso consultor financeiro e administrativo, a Monique, tá, que é a nossa consultora em comunicação, e eu queria parabenizar ela, que fica por trás de todos esses eventos que nós temos com vocês. Então, já parabenizar ela de antemão, que ela que está por trás, né, e fazendo acontecer, por exemplo, esse workshop hoje com vocês. E o Vital Ribeiro, que é aquela figurinha marcada que vocês já conhecem ao longo desse tempo todo do PHS. Lembrando do nosso seminário, então, coloquem na agenda de vocês a data 29 e 30 de outubro. Vai ser um evento maravilhoso, vai ser no Rio de Janeiro. Convidamos todos vocês. Já vão se preparando também, né, para o PAMA, já vão construindo ali aquele projetinho do PAMA para encaminhar para a gente, tanto o projeto do PAMA quanto os pôsteres, né? Nós já vamos abrir aí para vocês começarem a encaminhar tanto para o pôster quanto para o PAMA. Em breve a Monique vai estar entrando em contato com vocês. Então já vamos direto aqui para a ferramenta. Vou fechar isso aqui. Pessoal, então quando eu for trabalhar com o Desafio Clima, tudo que eu preciso
como eu falei no workshop passado, vai estar aqui no nosso site. Então, eu venho aqui no desafio, venho no desafio clima e vou aqui verificar todos os nossos recursos e materiais de apoio, tá? Então, para trabalhar com a ferramenta GHG Protocol, é muito simples. Eu já venho aqui no site e vou baixar aqui a ferramenta do GHG Protocol. Vai abrir essa minha página aqui, que é direta da Fundação Getúlio Vargas. Eu vou preencher aqui os meus dados, né? Então, vou colocar o meu e-mail, o meu nome e qual que é a empresa. Por que que eu preciso fazer isso? Caso ocorra alguma modificação da ferramenta, o próprio GHG Protocol vai entrar em contato com vocês, mandando um e-mail e notificando. Então, isso aqui é sempre importante de vocês fazerem por causa disso, tá? Então, qualquer alteração que eles façam, vai chegar um e-mail para vocês e vocês podem acompanhar ali e verificar qual que é essa alteração, se ela vai impactar diretamente nesses dados que vocês coletaram e colocaram dentro da ferramenta. Tá? Então, no caso aqui, quando eu envio, já vai aparecer aqui o link e eu vou baixar aí a ferramenta, ok? Voltando, vocês lembram que no workshop passado nós trabalhamos com a planilha de apoio, né? Então, a planilha de apoio, ela está aqui. Também vou baixar ela, caso eu não tenha ainda feito isso, para coletar meus dados, né? Também está aqui no nosso sistema, vou trabalhar aqui com ela nas fontes de emissões. Então, tudo que nós precisamos está diretamente aqui no nosso site. Tá? Então, vamos direto aqui, abrir as planilhas. Eu tenho aqui a minha planilha de apoio, que foi a que nós preenchemos no workshop passado, e nós vamos trabalhar com essa planilha aqui para fazer a alimentação da minha ferramenta do GHG Protocol. Tá? Vou falar um pouquinho da ferramenta aqui, passar por todas as abas para que vocês possam compreender. Lembrando, né, eu tenho o escopo 1, que são as minhas emissões diretas. Eu tenho o escopo 2, tá? Então, o escopo 1 está aqui em cima, aqui em azulzinho. Tem o escopo 2 que está em laranja, que é relacionado à compra de energia. Aí vai ser tanto a energia convencional, ou quando eu vou para o Mercado Livre, ali tem a minha escolha de compra. E o escopo 3, que são as nossas emissões indiretas. Então, elas estão praticamente relacionadas com os nossos fornecedores. Como eu disse no workshop passado, vou repetir, tá? Hoje a gente está fomentando que vocês preencham principalmente resíduos sólidos, no escopo 3, e efluentes. Então, a gente vai mostrar esses dois processos, principalmente a atualização que ocorreu relacionada à incineração de resíduos. Então, eu tenho aqui a primeira aba, que é o Disclaimer, né? Que ele vai falar um pouquinho da ferramenta e dizer aqui que essa ferramenta é gratuita e que ela não pode ser utilizada para ser vendida, né? Então, você pode fazer algumas alterações aqui, mas você não pode estar vendendo a ferramenta GHG Protocol como um produto aí da sua empresa. Essa aba é importantíssima, que vai trazer todas as atualizações da ferramenta, tá? Então, aqui é preciso que vocês sempre leiam antes de começar a trabalhar com ela, principalmente porque pode ter atualizações relacionadas aí a esses escopos que nós atuamos diretamente nas abas, tá? Então, eu trouxe aqui um exemplo, aqui onde eu coloquei em amarelo, são as atualizações relacionadas com o nosso trabalho, tá? Então, a gente tem aqui, nós estamos na ferramenta, na versão 24.02, e aí eles falam aí todas as atualizações que ocorreram ali da versão 24.01 para a versão 24.02. O que que teve de principal atualização? Os resíduos sólidos, escopo 1 e resíduos sólidos gerados no escopo 3, que é a remoção da categoria resíduos clínicos. Vocês lembram que lá tinha escrito resíduos clínicos e nós conversamos com vocês para utilizar a tabela que tem no guia? Então, ali foi retirado essa categoria aí, resíduos clínicos, tá? Também temos ali na aba resíduos sólidos, escopo 1 e resíduos sólidos 3, a inclusão do memorial de cálculo das emissões de incineração. Então, é o que nós vamos trabalhar hoje também. E aí, depois teve uma atualização que estava dando um erro ali no cálculo da incineração da aba do escopo 3, tá? Aqui nós já vamos conversar um pouquinho para frente, mas é uma aba que eu preciso preencher, eu não posso deixar de preencher aqui. Quem quiser anotar meu telefone, daqui a pouco eu paro um pouquinho mais aqui e vocês anotam para tirar as dúvidas ou encaminhar quando a planilha não estiver subindo lá no nosso site, tá bom? Então, já passando aqui o nosso escopo 1.
eu tenho aqui na aba combustão estacionária, ela vai ter apenas a tabela aqui para fontes estacionárias de combustão. Então, lembrando que combustão estacionária são aquelas nossas fontes que estão fixas ali, né? Exemplo, um gerador, ele não fica se locomovendo, porque às vezes acontece dessas dúvidas. O que que eu coloco aqui na combustão estacionária? Então, tenha em mente que são aqueles equipamentos que eles não ficam ali saindo para fora da minha unidade, tá? Eu tenho a combustão móvel, que ela está relacionada diretamente aos meus veículos, e a gente utiliza bastante aqui o transporte rodoviário, tá? Que aí a gente tem algumas metodologias de cálculo. Temos tanto essa, que é o cálculo de emissões por tipo ano, fabricação da frota de veículos no ano, dá para eu preencher dessa forma, mas hoje a gente está sugerindo que vocês façam aqui pela tabela 2, que ela é um pouco mais simples, então não vai trazer tantas dúvidas na hora que vocês realizarem o preenchimento, tá? Depois eu mostro também ali o 1 rapidinho, se ocorrer tempo, e a gente passa. Então, tem o cálculo de emissões por tipo de combustível. Então, eu só vou escolher qual que é o meu veículo e aqui eu vou colocar qual que é o tipo de combustível, tá? Fica bem simples, mas eu também posso calcular aí por distância. Aí eu tenho transporte ferroviário, transporte hidroviário, transporte aéreo e o relato de emissões de gases estimadas a partir de outras ferramentas. Pode ser que na minha unidade eu utilize um desses daqui? Sim, tá? Aí eu preciso verificar, como eu falei com vocês. Sempre tem que fazer um tour ali na unidade, verificar tudo que tem de emissões e ir compilando aos poucos e incluindo ali no seu relatório para fazer as suas emissões finais, quanto que vocês estão emitindo. As fugitivas, elas estão relacionadas ali aos gases da instituição, então aqui a gente também vai passar por todas essas tabelas, tá? Qual que é a que nós mais utilizamos no setor saúde? A tabela 1, que vai falar ali dos equipamentos de rack, extintores, balanços, materiais por estágio do ciclo de vida, e a última tabela, tá? Mas eu também posso ter aqui, trabalhar com as emissões de gases de efeito de estufa para o equipamento de rack, extintores de incêndio, no caso do balanço de massa. Eu posso também trabalhar aqui no método de triagem de fontes, e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos utilizar a tabela 1 e o relato de emissões estimadas a partir de outras ferramentas. Por que a partir de outras ferramentas? Porque nós vamos utilizar ali a planilha de apoio para calcular os gases anestésicos. Então, aqui, ok. Processos industriais passar bem rápido, porque ele está relacionados apenas ali ao óleo lubrificante. Atividade de agricultura, temos na área da saúde? Não. Mudanças do uso do solo, o que que seria? Vou dar um exemplo bem simples, tá? Eu tenho uma área que eu precisei desmatar para construir a minha unidade. Aí eu utilizaria aqui essa aba. Como a gente também é quase incomum acontecer isso, nós também não vamos trabalhar com ela. Resíduos sólidos, sim. Aí eu tenho, posso ter os resíduos que são incinerados dentro da minha unidade. Eu também tenho ali aquela característica, se eu faço uma compostagem dentro da minha unidade, eu também vou utilizar essa aba aqui, resíduos sólidos. Quando eu tenho estação de tratamento dentro da minha unidade, eu também vou preencher a aba aqui do escopo 1 de efluentes, tá? Já venho aqui para o escopo 2, que são relacionado com energia. Eu tenho a minha energia que é por localização, então essa daqui é pelo Sistema Nacional, e tenho ali a minha energia que é a escolha de compra, tá? Que é ali quando eu vou para o Mercado Livre. E, por fim, nossas emissões indiretas. Posso preencher mais aqui abas do que só o resíduos sólidos, como eu comentei, e efluência da operação? Sim, pessoal, a gente sempre quer que vocês preencham a maior quantidade de informações possíveis e relatem aí suas emissões. Mas a gente está fomentando principalmente que todo mundo consiga reportar pelo menos essa aba de resíduos, seja no escopo 1, caso encaminhe para fora também da sua unidade no escopo 3, e efluentes a mesma coisa, tá? Caso eu tenha uma estação dentro da minha unidade, eu vou colocar no escopo 1. Caso eu encaminhe aí para fora da minha unidade, eu vou preencher aqui no escopo 3 todas essas informações. Alguma dúvida até agora relacionadas à ferramenta? Tá? Ô, Lembrando que é Daíra, assim. Oi. a gente tem algumas dúvidas aqui, sim. A Eduarda
perguntou se é preciso fazer a conversão de unidades de medida, e sim, né? Isso é muito importante, pessoal, para toda entrada que vocês tiverem na planilha, vai estar prevista uma unidade em específico. Então, por exemplo, se for gasolina, vai estar em litros. Se for gás natural, vai estar em metros cúbicos. E assim para tantas outras coisas. Algumas outras coisas vão estar em toneladas. Então, é muito importante que, se o dado bruto de vocês estiver em uma outra unidade, que a conversão seja feita para a unidade da planilha, tá? Seguindo aqui adiante. A Eduarda pergunta se os serviços não utilizados, se a gente deixa em branco. Então, sim, né? Se você, por exemplo, não tem, vamos falar ali do tratamento de resíduos in situ, né? Que seria o tratamento de resíduos de escopo 1. Sim, você não simplesmente não vai preencher aquele conjunto de dados, tá? A Paula pergunta aqui, Odairo. Ó, Odairo, frota própria de ambulâncias entra nesse escopo 1? E se forem locadas também? Então, sim, né? No caso, a frota própria é escopo 1, sem sombra de dúvida. A frota locada, a gente está trabalhando um pouco caso a caso, porque a recomendação é tudo que é de propriedade da unidade é escopo 1, né? Mas, assim, a gente entende também que tem alguns arranjos contratuais para leasing, locação, contrato por serviços que são um pouco particulares, e nesse caso a gente está olhando caso a caso. Então, Paula, se você puder entrar em contato com a gente marcar uma conversa sobre isso, seria interessante. Aqui, só mais uma, Odeiro, o HRS Engenharia Ambiental. Ele comentou que o guia que está disponível no site é a sexta edição, atualizado em 2023. Odairo, me ajuda aqui. A gente já tem a revisão, eu acho que a gente vai estar subindo no site hoje, é isso? A gente vai estar subindo durante essa semana. Ainda o guia ele vai ser atualizado e nós vamos soltar também uma nota informativa. Esses dois estão aí saindo do forno. Relacionado só à ambulância, fazer um complemento à sua fala, o Eric, Beleza. que no escopo 1 a gente tem que entender que é tudo que nós temos ali controle, né? Então, o caso da ambulância é uma dúvida recorrente, né? Que o pessoal sempre faz. Então, eu tenho uma ambulância que ela é contratada. A gente sempre fala assim, você tem influência para conseguir mudar, por exemplo, o combustível da ambulância. Essas notas, quem paga é a sua unidade, né? A nota do combustível. Então, se esse controle está com você, aí realmente você coloca ali no escopo 1. Caso não, caso você não tenha, consiga influência nenhuma dessa contratante, aí realmente ela entraria lá no escopo 3. E isso, consequentemente, vai para outros casos, né? Igual se a gente falar na combustão estacionada ali, tiver um serviço relacionado a uma solda que utiliza ácido acetileno, por exemplo. A empresa veio, eu não consigo quantificar isso ali, então entraria no escopo 3. A gente vai ter esses exemplos aqui, tá? A gente vai falando e vai indo. Tem mais algum e tem alguém com a mão levantada. Só um último aqui. A Eduarda perguntou se vai ter um tutorial com esse passo a passo. Então, na realidade, é um pouco o que a gente está tentando fazer aqui. Eduarda, esse vídeo vai ficar gravado e tem alguns outros vídeos do passado, mas também a gente vai estar disponível para voltar a conversar a qualquer momento, tá? E o Thiago está com a mão levantada. Thiago, Monique, não sei se você consegue abrir o microfone dele. Enquanto o Thiago fica levantada a mão, a gente falar um pouquinho também como que eu faço esse meu controle, né? A gente tem que nem eu comentei no último workshop. Né? A gente pode fazer algumas metodologias para coletar esses dados. Eu trabalhei bastante tempo em unidades públicas, então eu sei que tem uma dificuldade maior aí quando a gente está relacionado a conseguir as notas para evidenciar esses consumos. Eu sempre gostei de conversar com as áreas e determinar uma certa data, né? Então, eu conversava, por exemplo, com a manutenção, ó, preciso que vocês me encaminhem as notas até o dia 15 de todo mês. E com isso, consequentemente, com todas as áreas.
para que elas me encaminhassem essas notas e eu conseguisse ir ali acompanhando mensalmente. Então, essa é uma dica que a gente deixa, tá? Principalmente para aquela questão, como que eu vou quantificar isso, como que eu vou fazer, para que se não perca aí durante o ano nenhum dos meses. Aí existe aquela relação que nós também conversamos no workshop passado, e aí cada gestor vai determinar como que ele vai computar esses consumos ali durante o ano, tá? Pode ser que entre em notas que tem um valor alto, aí tem pessoas que acabam fracionando, tem outras que não, que colocam realmente o valor da nota, aí é a escolha de cada um. Não tem essa forma, as duas formas estão corretas. A Lídia, a Lídia levantou a mão também. Mas o Thiago estava com a É, mão levantada. Thiago, se você quiser perguntar, fica à vontade. Thiago, tá por aí? depois da pergunta do Tiago e da Lígia, aí a gente para um pouquinho, porque aí vocês podem fazer perguntas conforme eu for preenchendo aqui, que eu acredito que fica mais fácil, porque pode ser que tenham coisas que eu vá falando e já sane a pergunta de vocês, senão a gente acaba não tendo tempo para fazer e preencher da forma que vocês possam entender melhor. Ô, Dairo, eu quero só fazer um complemento à tua fala, nem é uma pergunta, tá? É, quando você fala que você vai pedir as notas, hoje nós temos aquela possibilidade de compartilhar a responsabilidade também, né? Uhum. Então, se de repente o setor que detém esse conhecimento e detém essas informações é a infraestrutura, se a gente tiver uma pessoa de confiança no local, você pode estar também dando esse não sei como é que vocês chamaram, não consigo me lembrar, mas dar a responsabilidade para que essa pessoa preencha também é possível nessa forma, né? Não apenas centralizar e que todos entreguem as notas para uma pessoa só. Isso. Podemos compartilhar a planilha, deixar hoje em dia é fácil, né? Você pode deixar na forma online e o pessoal acaba cada um entrando lá e preenchendo, e no final tem uma pessoa que acaba batendo o olho para verificar se não está faltando alguma informação, né? Mas a intenção realmente desse trabalho de emissões de gases de efeito estufa não existe uma possibilidade de ser bem feito se for só uma área. Precisa ter sim esse conjunto para que todos trabalhem, até mesmo para depois você começar essa redução, né? Que é como a gente fala. Quantificar os dados não é o principal foco aqui com a gente do PHS. O nosso foco é que vocês possam começar a reduzir, que a gente possa começar a descarbonizar o setor da saúde, se tornar mais resilientes, né? Realmente indo por esse caminho. Realmente só fazer aqui os dados e mandar para a gente não é o foco principal do PHS, tá bom? Então, por isso que realmente foi muito boa a sua fala, Lídia, porque esse trabalho aí precisa ser construído em conjunto. Então, se deixar só com uma pessoa lá do meio ambiente que tem que levantar tudo, ele com certeza vai ficar batendo cabeça e ele vai ficar sobrecarregado, e muitas vezes os dados não são ali os que precisavam estar dentro da compilação aqui da ferramenta GHG Protocol, porque vai faltar coisa. Então, ele vai, às vezes, até responder, como eu disse, né? O exemplo do gerador que eu trouxe no outro workshop. Eu tenho um gerador dentro da minha unidade. Tem como eu não ter emissões de um gerador? É quase impossível, a não ser que esse gerador esteja parado. Então, eu vou ter emissões relacionadas ao meu gerador, porque ele vai estar ali fazendo testes, ele vai ter que entrar em alguma forma, em algum momento, quando a rede oscilar. Então, essas emissões eu preciso quantificar. Se eu entro em contato com a manutenção e ele me responde, ó, não teve. Então, a gente já vê que ali não está sendo feito um trabalho em conjunto, ok? Conseguiu o nosso amigo a falar? Será que ele consegue agora, para a gente seguir? Eu não, Eu vou, não sei se ele caiu, acho que pode seguir o daí, eu vou a gente. seguir, tá? Então, a primeira aba, que é, eu diria, uma das mais importantes, é porque se a gente errar aqui, vai acabar influenciando em todas as nossas outras abas, tá? Então, o que que eu tenho que fazer? O meu número ficou aqui um bom tempo, então quem precisar do meu número para entrar em contato, anotem, tá? Está aqui. E também tem os nossos canais aí através dos nossos e-mails e tudo mais em PHS. Eu preciso entrar aqui e colocar o nome da organização. Posso colocar ali o endereço da minha unidade, onde que ela fica, mas eu nunca posso esquecer de colocar aqui qual que é o ano do meu inventário.
Nesse caso, desse ciclo, seria o ano de 2023. Ah, mas eu posso inventariar que eu comecei agora a fazer meus trabalhos, eu queria quantificar o ano de 2021 e 2022 também, para eu saber ali como que eu estou vindo durante esse percurso até 2023. Posso fazer isso? Posso. E por isso que aqui é importante você sempre colocar o ano correto, tá? Então, eu colocaria 2021 e colocaria 2022. Isso vai influenciar diretamente no resultado das contas aqui da ferramenta, que ela vai ter lá o fator ou o GW de todas as continhas aqui, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui com 2023, que é o ciclo nosso, tá? Mas eu não posso esquecer de colocar. Vocês vão ver até que se eu não colocar, vai aparecer aqui em alguns momentos, ó. Escolho o ano do inventário na aba Introdução. Então, eu não tenho como fazer o meu inventário sem estar colocando aqui qual que é o meu ano. Ok? Então, eu escrevi aqui o Daílio Silva. E o dia do preenchimento, que é o dia 30/7 de 2024. 30/7 de 2024. Aqui, ok, né? Aqui é simples, não tem muitas dúvidas, então vamos lá. Vamos começar aqui a colocar a mão na massa. Mais um item que eu não posso esquecer, tá? Então, vocês veem tudo que está em vermelhinho que aparece para vocês, não pode esquecer de preencher. Então, eu tenho que colocar aqui, já partindo para a nossa aba de combustão estacionária, eu tenho que selecionar, identifique a finalidade das atividades da organização. Daí, só te interromper um pouco, acho que dá um pouquinho mais de zoom para o pessoal ver um pouquinho melhor. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá? Então, eu tenho o setor de energia, tenho o setor de manufatura ou construção, tenho o comercial institucional e tenho o residencial, agricultura, florestal ou pesca, tá? Qual que é o da gente? Comercial ou institucional. Então, aqui eu já sigo. Aí eu vou direto aqui começar a preencher, tá? Então, eu tenho as minhas fontes estacionárias. Lembra do que eu preciso? Eu preciso de uma planilha de apoio, a não ser que eu consiga realmente jogar todos os dados aqui, mas eu sempre falo que é um risco muito grande você jogar diretamente sem levantar antes esses dados, tá? Então, tenho lá minha planilha de apoio, como nós utilizamos, e aí eu só vou ir seguindo aqui a sequência, tá? Então, eu tenho aqui o primeiro, que é manutenção. Quem é o responsável? Como a própria Lídia disse lá, que é importante, por isso que nós já colocamos aqui essa aba. Com quem que eu vou conversar? Com quem que eu vou fazer essa interação? Ah, manutenção? Então, eu já tenho aqui o meu levantamento total da manutenção. Ele pode preencher aqui os dados? Sim, claramente ele pode entrar aqui e preencher. Tá? Aí é a gestão de vocês interna, como que vocês vão fazer da melhor forma para obter os dados. Então, eu tenho aqui no meu total manutenção, tenho a fonte que é o gerador, qual que é o tipo de combustão, e assim sucessivamente para tudo que eu levantei aqui através da minha planilha de apoio, tá? Então, como que é simples? Ou eu vou vir aqui, vou verificar então, primeira linha, manutenção, gerador, óleo diesel comercial, tá igualzinho, não tá? Vou vir aqui e vou ver quanto que foi consumido. Valor total, 4.200. Eu só venho aqui e coloco aqui, 4.200 litros, tá? A pergunta, se fosse outro aqui, por isso que eu tenho que olhar, tá? Sempre é litros. Minha planilha está em quê? Litros. Então, essa foi a modificação que nós fizemos aqui na planilha de apoio. Nós já deixamos aqui tudo conforme está na ferramenta GHG Protocol para que vocês não errem mesmo na questão de unidade. Então, aqui vocês vão converter primeiro. Quem está utilizando a planilha de apoio já vai saber aqui, não vai precisar fazer essa conversão para lá, tá? Já faz a conversão aqui. Aí eu tenho aqui a parte de manutenção só de acetileno. Tá? Deixa eu ir lá. Então, eu venho aqui. Manutenção, solda, ferramentas, acetileno. Quantos quilos? Boto lá. Então, estou aqui, tá? Vou olhar aqui, quantos quilos? 90 quilos, 90, voltei, mesma coisa, 90 quilos, tá? Simples. Pessoal, o mais difícil realmente é você levantar os dados. Preencher a ferramenta GHG Protocol, eu diria que é, como muitos falam, mamão com açúcar. Vocês têm as informações, você só vai colocando aqui em cada aba certinha, conforme tem ali na planilha, tá? Então, eu tenho aqui o próximo. Tá? Deixa eu voltar aqui para a gente seguir. É uma caldeira que eu levantei que utiliza lenha.
E aqui, ó, é o que a gente fala, toneladas. Então, conta durante uns meses aqui eu tive o consumo em toneladas, deu 7 toneladas. Certinho? Aí eu preencheria aqui, tá? Colocaria aqui, ó, aqui é onde que eu escolho a minha lenha comercial. Ali tá a lenha para queima direta, mas a gente sabe que é uma lenha comercial, o valor 7 toneladas. Vamos lá de novo. Então, eu tenho todos esses. Eu poderia copiar aqui esses primeiros e colocar lá, sim. Para ganhar um pouquinho de tempo, que aqui é simples, eu já vou colocar todos que eu escrevi e a gente vai só imputando os valores, tá? Então, eu tenho a roçadeira, minha roçadeira, eu consumi ali 21 litros. Então, roçadeira, eu venho aqui, 21 litros. Vejam que aqui, ó, a gente até colocou, ó. Deixa eu voltar. Essa tá boa de visualizar, ou Eric? Eu preciso aumentar um pouco mais também. Pode aumentar um pouquinho mais, Odair. Melhorou? Melhorou, melhorou. Ó, valores a serem inseridos na planilha GHG protocolo. Conferir unidade. Sempre conferir a unidade. Então, a gente vai seguindo aqui, olhando, batendo e vendo se está tudo ok. Tá? Aí, depois eu tenho aqui a gasolina pura, que foram 21 litros. E já está aqui 21 litros, né, que é da roçadeira, e eu venho aqui para outra dúvida, tá? Que eu tenho, que é a utilização ali do gás para a cozinha, tanto para cocção, que aí eu tenho o gás natural seco, que ele vai ser em metros cúbicos, e tenho o gás, que é o GLP, que esse é em toneladas. Esse aqui é o que a gente precisa tomar cuidado. Deixa eu abrir aqui. Para quem tem a dúvida aqui, ó, de unidades, tá? Para converter quilograma em toneladas, você pode dividir por 1.000. Então, o GLP sempre vai vir em quilogramas. Aí vocês fazem aí essa conversão de unidade, tá? Esse é um erro que a gente sempre acaba encontrando na correção, que eu até encaminhei para alguns corrigirem. Então, verificar sempre aí quanto que está esse valor em toneladas, se você receber em quilos, fazer a conversão da unidade. Então, em um eu tenho aqui que é o metro cúbico 79,50, tá? Eu tenho um outro aqui na ferramenta, que é o úmido, mas eu não tenho aí em unidade de saúde essa utilização do gás natural úmido, que ele vai precisar passar por alguns processos, e aí a gente não vem ao caso entrar nesse detalhe, então eu vou ter sempre o gás natural seco. Peraí que fugiu o valor da cabeça, 79,50. E fechamos ali com o GLP, que deu aí 3,7 toneladas. Como que a gente sabe, às vezes, que pega essa planilha e verifica que tem um erro? Ah, veio aqui 700 mil toneladas de GLP. A gente já sabe que é alguma coisa estranha. Aí por isso que a gente encaminha aquele e-mail para vocês, olha, verifiquem aqui como que está dentro do seu inventário, que tem alguma coisa estranha, realmente está em quilogramas ou está em toneladas. Alguns de vocês receberam esse e-mail. Aqui na combustão estacionária, alguma dúvida? Essa é bem simples. Viram a eficiência de se ter uma planilha de apoio para compilar esses dados? Então, praticamente, eu só vou colocar aqui o registro da fonte, tá? Eu poderia aqui no registro colocar de uma outra forma, ou até mesmo aqui na descrição da fonte, forno e o patrimônio dele, forno mais o patrimônio, que seria uma numeração. Sim, tá? Isso aqui é o que eu falo da gestão de vocês. Só que isso aqui eu preciso deixar claro para que se alguma pessoa pegue essa planilha, ele compreenda de onde está vindo essas informações. Porque é o que a gente fala, né? Às vezes a gente está numa instituição, mas nunca sabe que se pode sair para outro, ou até mesmo subir de cargo e deixar aquilo dali para que uma outra pessoa faça o trabalho. Então precisa ficar viável para que quem possa, até mesmo as lideranças de vocês que queiram acompanhar, saibam de onde estão vindo essas fontes, para que possa ocorrer também o trabalho de descarbonização e os projetos que vocês precisam fazer aí com cada um desses itens aqui, e até ir substituindo, né? Às vezes um combustível por outro aí que tem um fator
de emissão menor. Aqui, alguma dúvida? Acho que Daíro, não. posso Oi. só fazer um comentário bem rápido aqui, só para dar uma guiada aqui no pessoal do chat? Então, pessoal, vocês veem que o Odairo está passeando entre duas planilhas, né? Essa que ele está mostrando agora é a planilha oficial que vocês vão submeter o reporte, né? Então, ela tem todos esses dados e tudo mais. A outra que ele estava mostrando, se puder ir para outra, ô Danilo, é o que a gente chama da planilha auxiliar, ou é a planilha de apoio, que é uma planilha que o PHS desenvolveu para ajudar vocês na coleta de dados, principalmente mês a mês, né? Então, muitos dados têm uma base mensal, né, de coleta, e a gente faz essa sugestão porque às vezes no dado agregado anual você não consegue pegar um erro, que se você tiver aqueles dados mês a mês, às vezes você viu ali, esse mês, será que eu digitei um zero a mais? Será que tem um erro? Então, por isso a nossa sugestão. Mas essa planilha de apoio que o Odairo está mostrando agora, ela é uma planilha de fato assim, de apoio. A que vai ter os dados finais, mesmo que vocês vão submeter no sistema do PHS, é a planilha do GHG, que é a outra. Não essa que ele está mostrando agora, tá bom? É isso. Só porque o pessoal estava aqui um pouquinho confuso, Odairo. Beleza, beleza. Isso é muito importante, Eric, porque assim, né, que nem a gente tá falando, o intuito do PHS é que vocês possam observar essas emissões das unidades de vocês e possam intervir. Então, se eu faço a minha compilação de dados só lá no final do ano, ou no ciclo, quando inicia, às vezes ajustes que você poderia ocorrer ali para trás, você acaba não fazendo. Então, às vezes, um pequeno exemplo que nem o Eric disse, bateu aqui 20 mil de, de consumo aqui, uma nota que veio com 20 mil de consumo de óleo diesel. Seu tanque é 10 mil. Como que apareceu 20 mil? Então, é isso que esse acompanhamento mensal vai trazer para vocês. Então, já sabe ou que foi um erro de digitação ou que realmente tem alguma coisa estranha ali. Aí é o que vocês vão investigar, conversar com a manutenção e vai esclarecer. Ah, não, nós juntamos tudo ali e bateu que foi 20 mil, juntou o ano inteiro. Mas você já tem a justificativa. Aí vocês conseguem ali determinar, de certa forma, dentro aqui dos meses, fracionado, ou manter os 20 mil, mas sabe que naquele mês ali foi uma nota que veio com um 20 mil de consumo para unidade. O Eric, pode ir comentando conforme eu vou falando também, tá? Para ir ajudando eles a entenderem. Deixa eu voltar aqui. Então, nós estamos agora na segunda aba, que é a combustão móvel, tá? Como eu disse, a gente tem o cálculo de emissões por tipo de ano de fabricação e frota, e temos aqui o 2, que é o tipo de combustível no ano que vocês estão utilizando, tá? Aqui na nossa planilha de apoio, nós utilizamos ali a segunda tabela. E é o que nós falamos, tá? Essa planilha aqui de apoio, ela serve só para apoiar vocês. Não é essa que vocês vão encaminhar para a gente, porque a gente precisa da ferramenta GHG Protocolo no sistema. Só que a maneira que vocês possam compreender, principalmente quem não é do setor de meio ambiente, que nós sabemos que tem muitas pessoas que acabam fazendo aqui, participando do nosso desafio, e eles são de outros setores e eles precisam ter ali um apoio, um suporte, para que possam fazer da melhor maneira possível e estão fazendo, né? Então, já vindo para combustão móvel, tá? Vejam como é simples. Eu vou só seguindo aqui a sequência. Combustão móvel. Então, eu tenho ali o meu fretado, no caso aqui, e ele utiliza combustível que é o óleo diesel comercial. Vou pegar isso aqui e vou lançar lá na ferramenta do GHG Protocol para encaminhar para o PHS. Então, eu tenho aqui, ó, recursos humanos, meu fretado, ele utiliza aqui o óleo comercial, então aqui também é onde que eu vou escolher o tipo de combustível, e nesse meu caso, vejam como é simples essa segunda tabela, tá? Ele tem poucas opções aqui que estão relacionadas realmente ao consumo aí das frotas de veículos, né, aos veículos, tá? Só para... Depois eu entro na outra para não confundir a cabeça de vocês. E aqui eu tenho duas maneiras de reportar. Tanto eu posso colocar por mês, quanto eu posso colocar o valor total. Como eu tenho um valor total, eu vou colocar o meu valor total aqui.
tá? Dá 11.600. Mas eu posso vir aqui, quero colocar mês a mês. Posso também. Fica a critério do cliente, tá? Então eu venho aqui e coloco aqui o meu mensal. O que que eu não posso esquecer? Se eu copiar e colar, sempre colar como valor. Se você não colar como valor, vai dar bug, vai dar erro, tá? Vai interferir. Tá? Então, vocês vejam que aqui o final, o consumo anual não vai aparecer, mas eu tenho ali os meus dados que já aparecem, ok? Mas eu poderia vir aqui e colocar só o final? Também. Vou colocar esse aqui, o próximo só o final, tá? Então, eu tenho ali na segurança patrimonial. Eu sei que confunde um pouco, porque às vezes eu estou colocando em preto na planilha de ferramenta de HG protocolo e eu venho aqui, tá? Então, acho que é isso que está confundindo. Tentar vir só primeiro sempre aqui, para não confundir vocês. Então, na minha planilha, eu tenho lá, segurança patrimonial. Eu tenho um HB20, né, que ele deve estar fazendo a ronda ali no meu perímetro da unidade. E aí, eu sei que o consumo desse HB20 é etanol. Eu venho aqui, como eu já tenho o mês total, vejo aqui meu final, tá? 3.780 litros. Então, venho, escrevo aqui segurança patrimonial, HB20. Qual que é meu combustível? Etanol. Vou lá no final e coloco aqui o valor de 3.780. 3.780. Ó, já veio a Ashura aqui, tá? Apareceu os dados lá no fim, mesma coisa. Só que como é etanol, vai ter uma diferença aí por causa do tipo de combustível, tá? Então, posso fazer tanto mensal quanto o valor total. Vamos fazer mais um. Tenho ali, então, a sequência. Também é da patrimonial a área, a motocicleta, que ele faz a ronda, só que essa motocicleta está utilizando gasolina automotiva. Venho aqui, vejo qual que é o meu valor final. Então, vou preencher aqui, né? O primeiro nome e registro da frota, segurança patrimonial, descrição da frota, é uma motocicleta, e aí eu vou colocar o meu tipo de combustível, que é a gasolina automotiva. Então, vem aqui, agora estou fazendo bem devagarzinho, tá? Gasolina automotiva comercial, apareceu. Eu tenho já do ano inteiro. Eu compilei o dado. Vou aqui no final, coloco ali no consumo anual, que é o meu valor aqui, tá? Motocicleta, venho aqui e coloco o valor. 1.012 litros. Alguma dúvida aqui nessa parte, pessoal? Porque aí eu vou ir passando por causa do tempo. Tá? Então, eu tenho ali uma frota que é como foi falado no workshop passado, de vários veículos. Eu posso somar, fazer a compilação de toda a minha frota e colocar só o resultado final? Sim, tá? Então, essa seria a forma. Eu vou lá, pego todos os veículos que eu tenho, que aí eu coloco frota de carros aqui na descrição da frota e coloco qual que é o tipo de combustível. E aí, lá no final, eu vou colocar qual que foi o consumo total dessa frota. Posso fazer dessa maneira também, tá? No meu caso, da minha frota aqui de carros, ela gastou aí 2,50, tá? 8.250 litros. Então, eu posso colocar tanto veículo por veículo, quanto posso também juntar e colocar toda uma frota. Aí fica a opção de vocês, as duas maneiras estão corretas, o que eu não posso deixar é de colocar aqui esses veículos. E o principal, que é a dúvida de vocês, tá? Que é a... Deixa eu ver se não entrou ambulância aqui, né? Então, a ambulância eu tenho aqui, essa ambulância eu tenho como mudar aqui de óleo diesel para um outro tipo de combustível, mesmo ela sendo uma ambulância terceira. Então, eu vou reportar aqui dentro do meu escopo 1. Não, essa ambulância, quem controla o combustível é o meu parceiro, né? É o meu fornecedor terceiro e ele que escolhe lá. Eu não sei nem quando que ele coloca diesel ou quando que ele coloca outro tipo de combustível.
aí entraria lá no escopo 3, tá? Então, se eu tenho influência sobre essa ambulância, sempre lembre que aí é escopo 1. Tá? Eu pago a nota desse combustível, escopo 1. E a mesma coisa vai para outras situações aqui, como eu dei aquele primeiro exemplo lá do acetileno. E aí eu tenho essa aqui, tá? Só para quem tem curiosidade e também algumas pessoas que já fazem por essa metodologia da tabela 1, eu vou mudar para 2? Não, continue fazendo do jeito que você faz aqui, que também está certo, tá? Então, aqui, qual que é a diferença? Eu vou ter o tipo, né, de veículo aqui. Então, eu vou ter que colocar se é um veículo comercial leve, se ele é um veículo comercial leve flex a etanol, se ele é um veículo comercial leve a diesel, se é ônibus, se é caminhão. Então, por isso que a gente fala que às vezes vai dificultar um pouquinho mais, porque você vai precisar de mais informações, né? De qual que é o modelo do seu veículo ali para colocar aqui dentro dessa planilha. Mas tem algumas pessoas que fazem aqui pelo cálculo 1. Também estão certas, não estão erradas e até melhor, acaba que sai um cálculo mais exato, porque você está vendo pelo tipo de veículo e o principal, tá? Que é o ano da frota, tá? Mas quem não consegue fazer dessa forma, vai aqui pela planilhinha 2, que ela é bem simples e não tem erro. Combustão móvel, tem alguma pergunta, ou Eric? Não, Odairo, não tem não. Partindo para a próxima, emissões fugitivas. Pessoal, vou precisar, talvez, correr um pouquinho por causa do tempo. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui a nossa planilha. Então, já foi o móvel, agora vem as fugitivas. Então, eu tenho aqui já tudo planilhadinho da forma correta. Vou só fazer a transcrição ali, transcrever para a minha ferramenta do GHG Protocol. Vejam que eu tenho os gases anestésicos, que é o óxido nitroso, eu tenho o gás medicinal, dióxido de carbono, tenho aqui também a recarga de extintores e tenho aqui a refrigeração de amostras do laboratório. Tem alguém com a mão levantada. Enquanto vocês abrem o áudio da pessoa, eu vou falando para a gente ganhar tempo, tá? Então, eu pego tudo isso daqui, esses primeiros itens, vou escrever ali na minha ferramenta do GHG Protocol, tá? Vou colocar todos esses itens aqui. Eu vou precisar ganhar um pouquinho de tempo. E aí, eu vou trabalhando aqui, tá? Quem tem uma dúvida? Ô, Monique, você consegue abrir o áudio? Eu não consigo verificar quem que é a pessoa. Acho que olhei aqui, é Edith. Isso. Vai lá, Edith. Seu microfone está liberado. Edith? Então vamos seguir, tá? Pessoal, nessa primeira aqui, tabela que é a tabela 1, a gente sempre tem aí, principalmente em hospitais, tá? Tem unidades que são menores, então a gente acaba que algumas coisas realmente não vai ter dentro do seu levantamento. Aí o que que eu faço? Deixo em branco, que foi uma das perguntas, né? Se eu não tenho, eu vou deixar em branco, né? Ah, mas eu tenho um hospital e eu vi que no meu hospital não tem gerador. A gente acredita que é impossível, mas se você não tem, deixa em branco ali, a informação não vai colocar. Então, eu tenho aqui os gases, né, que é das emissões fugitivas, a tabela 1, que é a emissão por, por equipamentos RAC e extintores, que é o balanço de materiais para o estágio do ciclo. A gente utiliza praticamente sempre essa tabela 1 aqui, como eu disse lá no início, a tabela 6, que é diretamente para os gases anestésicos ali, que a gente calcula em outras ferramentas. Quando eu tenho aqui o meu consumo de óxido nitroso, aqui tem uma dúvida que a gente precisa falar com vocês, e aqui é um erro que acontece às vezes, tá? Eu vou preencher apenas uma tabela. Ou eu vou preencher aqui a capacidade, ou eu vou preencher aqui também, posso preencher de recarga. Eu não vou utilizar outras colunas aqui. E o principal, eu não posso colocar aqui, repetir esse valor, tanto em recarga quanto em capacidade, tá? Por quê? Senão eu vou ter o dobro ali das emissões. Ó, veja, 350 foi para 185. Então, se eu faço isso, eu vou estar duplicando. Quando a Edith, você pode me interromper, tá? Fala quando você quiser, eu pauso e continuo. Sua mão continua levantada. Então, aqui, eu posso colocar aqui em capacidade, tá? E eu vou preenchendo até o final. Então, no valor aqui do óxido nitroso, para fazer a coleta dos meus dados, eu só venho aqui também a mesma coisa no final. Então, eu tenho 112 quilos ali
eu posso colocar aqui na questão de capacidade. Eu gosto de colocar em recarga, tá? Então, tá aqui por recarga. Mas também poderia ser aqui, como foi falado em um outro workshop, pelo Neylor, tá bom? Pra vocês lembrarem quem viu o Neylor falando, para não ter aquela dúvida. Então, vou manter aqui nesse daqui, que eu acho que às vezes a gente trocando vai acabar gerando um pouquinho mais de dúvidas. E eu vou seguir aqui para o gás medicinal, dióxido de carbono, que tem na minha planilha. Também vou lá no final, né? Dióxido de carbono, colocar para o lado para vocês verem gerar mais, engenharia clínica. Vou aqui e coloco o valor, deu 65. Esse, como é fácil, eu vou ir preenchendo, tá? Então, para minha recarga de extintores, esse é mais um item que a gente sempre vai ter dentro das nossas unidades. Tem alguma unidade que não tem extintores? Todas têm, né? Se não tem, alguma coisa está fugindo aí da... Principalmente até mesmo é uma exigência do Corpo de Bombeiro. Então, todas as unidades têm extintores. Esse extintor, só para relembrar, tá? Eu vou colocar do pó químico lá, os meus dados de pó químico. Não, é só do extintor de CO2. Aí eu tenho 30 quilos. E o último dado aqui, vamos olhar qual que é o gelo seco, tá? Então, o gelo seco eu tenho ali 60 quilos, geralmente utilizado ali no laboratório, para preservar minhas amostras. Ok? Aqui nessa primeira tabela 1, alguém tem alguma dúvida? E aí eu também tenho aqui os gases refrigerantes, tá, pessoal? Que aí vocês têm que verificar com a manutenção quais seriam os que vocês têm ali dentro da unidade de vocês, tá? Então, abram sempre essa tabelinha, como eu disse, porque que é bom ter aqui na planilha de apoio, que é o que eu falei e vou repetir, tá? Então, na planilha de apoio, eu vou sempre olhando quais são os principais que eu tenho. Então, vou lá e coloco aqui o completo com os gases de refrigeração da manutenção. Vou pular porque a gente já passou aqui, estourou o tempo. Vou lá para a última, que são os meus gases anestésicos, tá? Então, já tenho combustão móvel ok, emissões fugitivas controladas por Kyoto ok. A gente aqui vem para as emissões fugitivas, que são os gases anestésicos, o sevoflurane, o isoflurano, o desoflurane, que também tem várias unidades de vocês. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Por quê? Eu tenho que olhar cada consumo meu. Vamos olhar aqui cada consumo dele, né? Então, eu tenho sempre... E aqui a gente contabiliza a unidade. Tá? Então, quantos frascos eu tenho aqui na minha planilha de apoio? De 100 ml de sevoflurane. 72. Eu vou pegar tudo isso aqui e aí eu vou começar a utilizar também as minhas abas aqui da planilha de apoio. Eu não consigo calcular isso daqui sem utilizar a planilha de apoio, a aba aqui que já diz, né, que é cálculo gases anestésicos. Então, eu venho aqui já, vou vir para essa aba. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês enxergarem. Nem eu estava enxergando. E vou começar a computar. Eu vi que teve uma pergunta, né? Falando, não está abrindo. Eu preciso clicar aqui, tá? Quando eu clicar, vai aparecer o volume do meu frasco. Então, eu tenho aqui 100 ml. Volto na minha planilha só para ver a quantidade. Opa! Volto na minha aba aqui só para ver a quantidade, 72. Deixa eu jogar essa aba para cá para facilitar. Então, eu tenho 72. Esse cálculo é automático, tá? Então, Daí, Oi. desculpa te interromper, só aqui ajudar o pessoal. Sim, pessoal, agora o Daíro está na planilha de apoio novamente. Então, essa parte dos anestésicos é fundamental utilizar a planilha de apoio do PHS, que é esse instrumento aí que o Odeiro está mostrando, porque ali a planilha do GHG não vai ter todos esses cálculos intermediários e que ajudam vocês, tá? Então, isso que ele está mostrando agora é na planilha de apoio. Pessoal, vão ocorrer dúvidas e a gente sempre fala assim, ó, toda aba, ela tem uma orientação, tá? Tanto da planilha nossa, ó, que vocês vão ver quando é do PHS, quando tá aqui, ó, desafio à saúde pelo clima. Quando que é da, da FGV, né? Vocês vão ver que é
aqui em cima não tem nada dizendo. PHS tem aqui, né? Programa Brasileiro de HG Protocolo. E para todas as abas tem uma orientação geral. Vejam que essa última, então essa primeira tem orientação aqui, a gente vai lendo. Quando eu tenho dúvidas, tá? Eu não consigo tirar, principalmente com especialista do PHS, mas se eu for passando por toda a planilha, tem já as orientações. Vejam que por que que a gente precisa utilizar a ferramenta de apoio, né? A planilha de apoio do PHS. Porque esse último cálculo aqui, ó, ele já diz, ó, relato de emissões de gases estimados a partir de outras ferramentas de cálculo. Então, tem essa possibilidade não só para essa aba aqui, emissões fugitivas, como para outras abas. Então, tudo que eu calculo fora aqui da minha ferramenta de GHG Protocol, no caso, nesse caso em específico, eu estou utilizando, por exemplo, a planilha de apoio para fazer o cálculo dos gases anestésicos. E por que que eu faço esse cálculo na planilha de apoio? Porque se vocês tiverem curiosidade, ou é as perguntas também que encaminham, eu não achei aqui o Deseflurane, eu não achei aqui o 50-50. Não tem mesmo. Você vai olhar aqui, não tem, né? Não tem nada relacionado ao que nós olhamos ali, né? Vai ter aqui os gases direto da refrigerantante. Então, para calcular os gases anestésicos que vocês utilizam no setor saúde, eu preciso de uma ferramenta de apoio. Então, por isso que eu utilizo ali a planilha aqui, ó, cálculo de CO2, gases anestésicos. Vocês viram ali quando eu abri selecionar se tinha aqui sevoflurane? Eu não tenho aqui, ó, sevoflurane. Não tenho. Então, eu preciso calcular de alguma forma. Como que eu vou calcular? Utilizando a planilha de apoio. Então, hoje nós vamos utilizar a planilha de apoio para ter esse cálculo, já antecipando, tá? Tanto esse dos gases anestésicos, esse da composição de resíduos e também do óleo lubrificante, tá? Eu vou ir com calma, porque quem não conseguir ficar até o final, depois ele vai e entra aqui e verifica o restante do nosso workshop, porque nós vamos estourar, mas é melhor ter um vídeo que vocês consigam acompanhar do que eu, às vezes, correr aqui e deixar de falar alguma informação como eu estava já começando a fazer. Eric, tem mais alguma pergunta relacionada a isso? Por que que a gente está utilizando essa aba e não está fazendo diretamente na ferramenta do GHG Protocol? Não, pode seguir, Rodrigo. Tá? Então é por isso, pessoal. Tudo que a gente utilizar uma aba de apoio é porque não tem lá na ferramenta do GHG Protocol. Se tivesse lá, a gente nem fazia aqui essa outra utilização da planilha de apoio, tá? Então eu volto aqui para a minha planilha, tenho 72 aqui. Isoflurano, tem alguém com dúvida? Isoflurano, eu vou ter 40 frascos. E para deflurano, eu vou ter aqui 8 frascos. Monique, você libera o áudio da pessoa, por favor? Então vamos lá, voltando aqui, então primeiro nós já colocamos. Então aqui eu tenho 40. Vou colocar aqui qual que é o frasco, né? Eu acabei não olhando, desculpa. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho 250 ml, 40. 250 ml, 40 frascos. Vejam que o resultado já sai aqui, ó, em quilogramas de CO2 equivalentes. E, perdão, pessoal. Esse aqui é na sequência, tá? Então, aqui eu posso escolher tanto o frasco de 100 ml do sevoflurane quanto o frasco de 250 ml, né? Que é essas opções que eu tenho aqui. Tanto 100 quanto 250, ok? Aí eu vou para o isoflurano, que aí eu tenho 40, 250 ml. Vou para o isoflurano, aí tem a opção de 240. E aqui, só depois eu vou fazer um arranjo técnico na planilha, tá? Tá batendo aqui com um valor. Então, vamos seguindo de 100 para vocês entenderem aqui o exemplo, tá? Então, 100 ml, 40. E o último, que é o 10 fluorane. Até eu agora
deu uma perdida aqui. 240 e eu tenho 8 frasquinhos, tá? Então, desflurane, 240, 8 frasquinhos. Mas eu me perdi por causa da aba aqui, indo para uma e para outra. Tenho aqui 240, 8 frasquinhos. Quem estava com a mão levantada, acho que foi porque eu acabei a sequência aqui diferente a me avisar, né? Se foi, obrigado, tá? Então aqui eu já tenho os meus valores aqui da minha aba de gases anestésicos, sevoflurane, isoflurano, desflurano, tá? 100, 100, 240. Olhei aqui, conferi, sevoflurane, 100, isoflurano, 100, desflurane, 240 e os valores da quantidade de frascos. Veja que eu já tenho o resultado aqui, né? Então, já tenho o resultado em quilogramas de CO2 equivalentes. Aí sim, eu vou pegar esses valores aqui e vou transpor, vou descrever agora lá na ferramenta do GHG Protocol. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Porque aqui realmente, na hora que eu fui ir colocando, pode ter gerado alguma dúvida, tá? Então, vejam aqui. Eu não tenho nenhum desses nomes que eu mencionei aqui, nem o óxido lá, que é o 5050, tá? Então, eu vou colocar onde? Se eu trabalhei numa ferramenta fora do GHG Protocol, eu preciso ir ali no item que tem, que é aqui, relato, tabela 6, relato de emissões estimadas a partir de outras ferramentas. Então, eu já tenho aqui todos eles preenchidos. E qual que eu coloco aqui? Sempre dióxido de carbono, tá? Que é o fator correspondente a 1. E o que que eu vou olhar também para vocês terem aqui sempre a certeza? Lá como que estava? Quilos, né? Então, vou voltar lá, vou dar uma olhadinha. O que está aqui? Quilos. Então, está batendo. Então, o que que eu faço agora? Só vejo qual que é o nome do meu frasco. Então, sevoflurane, deu 100,72. Venho aqui, apenas copio a informação. Copiei a informação. O primeiro, venho aqui, colo. Sempre como valor. Tá? Já tenho aqui os meus gases anestésicos, aí eu faço um por um. Tá? Vou para o segundo, bato o nome, né? Sempre batendo o nome, isoflurano. Venho aqui, vou lá para minha ferramenta, isoflurano, colo. Ou também posso só ir lá e olhar o valor, né? Desaflurane deu 71,20, 71,20,128. Foi isso? Foi. Tá aqui, tá? E esse aqui, N2O óxido nitroso, né? Que é aquele que a gente chama de 50-50. 50 de oxigênio e 50 de óxido nitroso. No meu caso, foi zero. Ok? Alguma dúvida aqui para calcular os gases anestésicos? Ô, Odeiro, só vamos ver se o Tiago ele tinha levantado a mão. Tiago, você está com dúvida? Se quiser abrir o microfone e falar. Vamos seguir a sequência aqui, então. Já fiz aqui meus gases anestésicos. Vou para emissões fugitivas não controladas pelo protocolo de Kyoto. Preciso reportar esses dados? É o que nós mencionamos no outro workshop? Sim. Se eu tenho esses dados, eu vou reportar todos os dados que eu tenho. A gente estimula que vocês reportem, tá? Nesse caso aqui, eu preenchi com o R22, que também é um gás refrigerante, utilizado bastante ali para refrigeração dos hospitais, né? Questão de ar-condicionado. Então, vamos lá. Onde que eu vou achar? Então, ali eu estava na minha planilha de apoio, vim para a ferramenta de GHD Protocol, venho aqui na aba, porque ele é um gás que não está no escopo 1, no 2 e no 3, mas nós quantificamos ele também. Onde que eu vou encontrar ele? Aqui, ó, fugitivas, gases de efeito estufa, não Kyoto. Posso ir pela aba aqui também? Posso. Tá, tenho que ir lá na cozinha cinza. Encontro ele aqui, ó, fugitivas, não Kyoto. Entrei aqui, ok? Vou, né? Já tem até aqui o exemplo, tá? Então, eu venho aqui, deixa eu ver se eu já coloquei. Não.
mas eu já tenho o exemplo aqui. Vou colocar aqui refrigeração. Vou escolher o R22, que já está aqui bonitinho, e vou colocar a mesma coisa do outro lá, como eu mencionei, ou em recarga ou aqui em capacidade. Tá? Qual que foi o valor? Lá no valor final, 40,86. Então, essa é a minha planilha de apoio. Volto para a ferramenta do GHG Protocolo. 40,86. Ok? Já está ali. Quando que eu vou reportar esse R22? É a mesma coisa, tá, pessoal? Que é uma dúvida também. Ah, eu contratei uma empresa que veio no meu hospital, ele fez a troca do R22, aí é o mesmo caso, tá? Porque vejam que às vezes esse volume que ele vai utilizar ali dentro da sua unidade, ele não consegue quantificar. Então, quando que eu vou reportar? Sempre que eu tenho esse controle desse gás, sempre que eu tenho essa influência, essa nota, e posso aqui descrever. Senão, algumas coisas acabam caindo ali no escopo 3 mesmo, tá? Antecipando essa dúvida. Então, vamos voltar aqui na sequência da nossa planilha. Acho que R22, não que o outro é simples também, né? Processos industriais. Então, aqui também eu vou utilizar a planilha para fazer os cálculos, né? Aqui é relacionado aos óleos lubrificantes. E aqui nós até já deixamos, ó, precisa calcular na aba cálculos de CO2, óleos lubrificantes. Qual que é o valor que eu tenho? 10,60. Então, mil litros aqui, 60. Vamos aqui olhar o próximo, então, que vai ser processos industriais. Tá? Processos industriais, nós só temos aqui realmente o óleo lubrificante. Então, eu venho aqui, vou colocar dióxido de carbono, tá bom? Por que que é dióxido de carbono? E aí vocês vão saber porque nós vamos fazer na planilha de apoio. Então, tudo que eu faço na planilha de apoio, eu converto sempre ali para dióxido de carbono. Vamos para a planilha de apoio conforme aqui a gente está mencionando. Então, onde que eu vou calcular isso? Na própria aba, já fala aqui, ó, cálculo de CO2, óleos lubrificantes. Jogar ele para frente, para a gente não se confundir. Então, aqui é simples, tá? Não tem aqui muita coisa. Eu só vou olhar o valor total, 10,60. Venho aqui, coloco aqui 1.000 litros e 60. Já tenho o resultado. O que que eu faço? A mesma coisa. Copio aqui. Vou lá para a ferramenta do GHG Protocol, processos industriais. Vim aqui. Vejam aqui, ó, emissões. Toneladas, gases do efeito estufa. Colo aqui. Vou colocar aqui sempre valor, tá? Senão vai me dar erro. Tenho curiosidade. Será que realmente a unidade está certa? Volta lá, confere. Tá certo? Sim. Tá ok. Então, essa é simples, tá? Essa não tem muita dúvidas. É só vir aqui, pegar esse valor que você tem, né, seu de consumo total, jogar aqui em óleos lubrificantes, né? E depois transcrever o que está em verde para a ferramenta do GHG Protocol. Alguma dúvida aqui? Tá? Eu tenho um outro valor. Aí você pode fazer o mesmo cálculo e colocar aqui embaixo. Eu já antecipei para a gente adiantar aqui. Tá? Que seria aquele outro relacionado ali às ferramentas da rouparia de corte e costura. Vamos voltar lá para a nossa planilha de apoio e olhar a sequência. Processos industriais é o que nós estávamos. E agora vamos aqui para resíduos. Tá? Resíduos eu vou pular e a gente faz no escopo 3. Então, governança, tanto quem tem incineração quanto quem está fazendo aí a compostagem, a gente faz um só para tentar encurtar um pouquinho do tempo. Tá? E aí vamos ali para efluentes, que é o último processo aí do escopo 1, tá? Que é para quem tem uma estação de tratamento dentro da unidade.
Eric, alguma pergunta, alguma situação que o pessoal está questionando nesse momento? Tem uma questão aqui da Eduardo, mas eu estou tratando aqui com ela no chat. Pode seguir, Eduardo. É, Odeia, perdão. Beleza, tá? Então, pessoal, como eu falei, então a gente já passa ali dos processos industriais, a agricultura não temos, mudança do solo eu já expliquei para vocês, também não atuamos. Resíduos sólidos fazemos lá no escopo 3. Então essa aba é para quem utiliza resíduos ali sólidos dentro da sua unidade. Então, por exemplo, faz uma incineração ou tem ali uma compostagem. Resíduos aterrados, nós queremos que ninguém aterra resíduos dentro da unidade, então a gente nem descreve, nem passa por isso, tá? Nem fala nada, nem acaba comentando assim só por cima com vocês, como eu comentei agora. Então, isso aqui a gente faz no escopo 3. E efluentes eu vou fazer a alternativa 1 do escopo 3 aqui, e lá nós fazemos a alternativa 2, que é presente apenas lá no escopo 3, tá bom? Então, vamos lá. Efluentes dá um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu só tomar uma água. Eu falo muito rápido e falo muito. Então, vamos iniciar. Então, estou aqui na planilha de efluentes. Lá na minha planilha, aqui é a ferramenta de DHG Protocol. Vou olhar também aqui o que eu coloquei em efluentes na minha planilha de coleta de dados. E aqui existe um ponto, tá? Tanto para vocês entenderem para colocar lá, quanto para a gente descrever. Quando eu tenho uma estação de efluentes na minha unidade, a gente espera que vocês façam uma análise de efluentes na entrada e depois façam uma análise na saída. Por que que isso é importante? Até para que vocês vejam a eficiência do equipamento que vocês estão utilizando. Se eu faço uma análise só na minha saída, às vezes eu nem sei qual que é a eficiência, se esse equipamento realmente ele é um equipamento que está me trazendo resultados positivos, né? E também eu vou precisar desses dados para colocar aqui nas emissões. Então, eu tenho lá uma análise, e esses dados a gente só consegue através de análise, ok? Então, aqui eu já deixei uma estimativa, caso, um ponto importante também, tá? A gente sabe que algumas estações não têm um relógio na entrada, então acabam não sabendo ali quanto que está entrando para a estação. Caso eu não tenha esse relógio, eu vou utilizar ali 80% do consumo de água. É uma estimativa que nós fazemos ali para calcular o quanto de efluentes que nós estamos tratando. Então, aqui na nossa planilha, já tem essa conversão, tá? Vocês vejam que o resultado aqui final, em vez de que é o que a gente está transcrevendo para a planilha do GH de protocolo, já está ali baseado em 80%. Caso você não utilize a nossa planilha, não esqueça de fazer esse cálculo, ok? E vindo aqui também para o outro item, tá? Que eu também mencionei. Então, quando você faz a análise, ela não vem em quilogramas DBO metros cúbicos. Ela vem em miligramas. Aí vocês precisam fazer a conversão. Vou passar também de novo aqui a conversão, que isso aqui é importante, que algumas pessoas têm a dúvida, tá? Então, GLP nós já falamos. Então, aqui, tá? Você multiplica a quantidade em miligramas por 0,001. Vou deixar aqui também registrado para quem vê depois anotar com mais calma. E vamos seguir aqui, tá? Então, aqui a gente já tem esse valor em quilogramas. Lembre que na análise vai vir sempre o outro valor que eu mencionei, e aí vocês precisam fazer essa conversão. E o que que eu vou usar? Algumas unidades acabam fazendo ali 2 amostras, 3 amostras. Vou usar a média, tá? Quanto mais amostras eu fizer, mais análises, na verdade, tá? Para que vocês entendam melhor. Quanto mais análises que eu fizer eu esteja fazendo ali na minha unidade, melhor, né? Você vai saber quanto está entrando, quanto está saindo. Você tem um trabalho ali de acompanhamento. Então, vamos lá, já direto para a ferramenta GHG Protocol, e aqui o que eu vou precisar é apenas esse dado aqui e o de DBO também, tá? Vamos iniciar, então, aqui o preenchimento dos dados de efluentes. Então, já começa aqui no passo 1, dados de tratamentos e disposição final de efluentes. Qual o tipo de efluente gerado? No nosso caso, o efluente das unidades de saúde, eles têm uma característica ali mais próxima do efluente doméstico, tá? Então, eu tenho outros tipos de efluentes aqui, que eu não vou ficar também perdendo muito tempo, que nós já estouramos. Então, no meu caso, eu uso sempre aqui o esgoto doméstico, que é o que se aproxima mais ali da característica da minha unidade, da unidade de saúde.
Aí eu vou para a segunda pergunta. O efluente passa por algum tipo de tratamento? No nosso caso, sim, por quê? Eu tenho uma extração. Eu tenho uma estação de tratamento de efluentes, então é sim. Tá? Aí, vamos aqui. No segundo, o efluente tratado é lançado ao ambiente? Eu tenho a resposta se sim ou não. Nesse caso, eu vou colocar aqui não, que seria indo para a concessionária para a Sabesp, por exemplo, que é em São Paulo. Aí eu coloco aqui que ela vai direto para a estação de tratamento da Sabesp, então eu coloco que não. Depois eu vou mostrar aqui se eu colocar assim também, tá? Que é o caso, por exemplo, de regiões como Manaus, que acaba tendo a estação e depois você pode jogar ali em um riacho, eu diria, ou lagoa, alguma coisa do tipo. Então, vamos seguir aqui. Então, eu vou para o passo 2 ao 6. Existe um tratamento sequencial aplicado aos efluentes? Geralmente, dentro dos hospitais não tem, tá? Por que que não tem? Por causa da questão de espaço. Então, geralmente, apenas um tratamento. Eu vou ter um equipamento fazendo esse tratamento e depois eu lanço ele aí na sequência ou num rio ou acabo lançando para concessionária fazer o tratamento. E vem aqui o que eu precisava, tá? Dados da geração dos efluentes líquidos. Onde que eu busco esse dado? Vou buscar aqui já o valor. No meu caso, eu não tinha um relógio na entrada. Eu vou pôr 11.784 metros cúbicos. 11.784 metros cúbicos. Correto? Aí eu venho aqui, ó, componente orgânico degradável, que é o passo 4, tá? Dados da composição orgânica do efluente. Eu sempre vou indo aqui lendo, preenchendo conforme os passos e vou lendo o que que é cada um, quando que eu posso deixar o valor em branco, que nem esse aqui, ó, que é o componente orgânico do efluente removido com lodo. Eu verifico se eu posso, caso eu não tenha essa informação, deixar em branco e o sistema vai conseguir fazer os cálculos. Eu preciso sempre ir lendo aqui conforme está descrito e eu vou fazendo esse passo a passo, tá? Então, aqui, ó, preencho os dados relativos à recarga orgânica degradada do efluente na entrada do processo. Por isso que nós falamos da análise na entrada do processo, tá? Ok? Então, vamos seguir aqui. E aqui eu escolho, tá? Se minha análise eu utilizo o DQO ou o DBO aqui da minha análise. Tá? No caso aqui, eu utilizei o DBO. E aí eu tenho a minha média aqui, que é 0,52. 0,52. Esse aqui eu vou supor que eu não tenho esse valor e vou seguir. Aqui eu preciso, se eu não tiver, tá? Podem ler que, ó, para a classificação do esgoto doméstico é necessário informar obrigatoriamente o teor de N carga por metro cúbico de efluentes. Então, eu preciso colocar esses dois dados aqui. Eu vou colocar um valor estipulados aqui também, tá? Isso vocês encontram na análise de efluentes de vocês, tá? Então, eu já tenho aqui o passo 4 preenchido também, vou para o passo 5. Qual que é a minha tipo de tratamento aplicado ao efluente? A gente sabe que a maioria dentro das nossas unidades da área de saúde, por ter um espaço pequeno, é o reator anaeróbio, né? Que a gente acaba precisando um espaço para cada um dentro do hospital, vocês sabem como que é, né? Cada metro quadrado é disputado por todo mundo. Então, nós temos aqui o nosso equipamento, por isso que eu mencionei que geralmente não tem uma segunda sequência para esse tratamento, né? Ou você acaba jogando diretamente ali no rio, ou acaba mandando ali para um tratamento posterior na Sabesp, por exemplo. E o passo 6, caso eu tenha recuperação ali do CH4, né? Dentro da minha unidade, desse tratamento de efluentes, eu vou preencher, caso não, eu deixo aqui. Certo? Vocês viram que aqui, ó, aí tem um sequencial, tá? Se eu tivesse mais um tipo de tratamento dentro da minha unidade, aí eu ia fazer esse passo 7 a 10. Como eu não tenho, esse passo 7 a 10 eu deixo em branco. E aí vem o que eu falei com vocês, né? Lembra que eu mencionei quando eu iniciei? Se eu colocar aqui, ó, vejam que quando eu coloco, né, o não, que é a pergunta aqui, ó. Caso o efluente tratado seja lançado ao ambiente, qual a disposição? Então, eu tenho isso aqui. E aqui eu tenho a pergunta anterior. O efeito é tratado e lançado ao ambiente? Eu coloquei que não. Então, não vai abrir aqui essas informações, que é o passo 11 aqui. Se eu colocar que eu jogo diretamente, depois do meu tratamento,
aqui sim, aí eu escolho onde eu estou lançando, tá? Eu lanço em um corpo de água não especificado, eu lanço em um corpo de água que não reservatórios, lagos e estuários, lançamento em reservatórios, efluente parada a céu aberto, aí eu coloco o que eu estou lançando. Eu vou colocar aqui o lançamento em um corpo de água não especificado, tá? Aí vai me abrir aquelas informações que vai do passo 11 aqui, né? Passo 11 e 12, tá? Então, eu preciso colocar aqui o restante. Vou preencher para que vocês também tenham aí, depois dessa informação. Então, eu sigo ali quanto que eu estou encaminhando, ó, dados da disposição final de efluente. Quantidade de efluente líquido tratado lançado ao ambiente. Vou repetir aqui só como exemplo o mesmo valor, 11.784. Lembre que tudo isso aqui é exemplo, tá, pessoal? Mas vocês precisam verificar qual que é o valor de vocês. E vou colocar aqui um componente orgânico degradado do efluente após o tratamento. Vou seguir com o meu DBO, e aí, como eu tratei, ele vai ser um DBO bem próximo ali a zero, né? Então, vocês vejam que eu tenho aqui os valores, ok? Aqui eu tenho o resultado final. Efluentes, alguma dúvida? Efluentes, eu sempre falo que é um aqui dos mais complicadinhos de preencher, porque são vários passos, você tem que ir prestando bastante atenção, tá? Vamos fazer também, viram que não tem uma outra opção que tem no escopo 3, tá? No escopo 3 nós vamos mostrar para quem encaminha para fora que tem mais uma alternativa. Eric? Tudo bem por aqui. Ah, perdão. Ah, a Letícia colocou uma dúvida. Letícia Sanfilippo. Vamos ver se a gente coloca aqui, ó. Deixa eu achar. Vai seguindo aí, Odeiro, que eu vou achar ela aqui para abrir o microfone. Ou se você quiser ler a dúvida, não sei se compensa. Na realidade, ela não colocou a dúvida. Ah, então tá bom, vamos seguir. Pessoal, então seguindo, tá? Finalizamos o escopo 1. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, escopo 1, coloca aí no chat, o Eric vai acabar falando aqui, ou levanta a mão. Levantar a mão também é interessante que vocês falem. Poucas pessoas falaram até agora, até mesmo para contribuir também com as informações. Vocês estão um Odeiro, pouco tímidos. só pedir para o pessoal que assim ajuda bastante a gente se vocês levantarem a mão, porque é meio difícil achar vocês aqui na lista. Só a da Letícia eu achei aqui. Ela perguntou: Bom dia, como eu sei se houve ou não remoção de lodo no processo? Emoção é um dado que você vai buscar ali, que seria a entrada do DBO e a saída, né? A gente caracteriza dessa forma. Então, você tem o seu lado de entrada, depois você vai olhar o DBO no lado de saída. Aí removeu ali uma parte, tá? Seria isso, entrada e saída. Como eu fiz ali na sequência, né? Eu coloquei uma outra saída ali, que foi quando eu joguei no rio o efluente. Mas caso você não tenha, como verificar e deixa ali como eu deixei em branco também. Pode ser possível nessa conta, tá? Ah, legal. É isso, Odeiro. Então, beleza, vamos seguir aqui. Eu deixei um exemplo porque às vezes o pessoal realmente fica confuso nesse dado e acaba podendo ali já fazer que eles vão quantificar pelos valores que o IPCC tem, algumas coisas próximas. Caso eu tenha o dado, sempre é melhor, tá? É que nem a gente fala, todos os dados que vocês tenham e preencherem, o relatório final de vocês das emissões será muito mais próximo da realidade, tá? Vamos aqui para o escopo, que esse eu vou até te chamar, tá bom, Eric? Para você participar e eu também beber um pouco de água. Enquanto isso, Odeiro, vou te fazer uma sugestão. Será que não seria melhor a gente tratar o escopo 2 na próxima? Que eu pode acho que ser, pode ser, eu acho é, interessante, mas então só vou passar por cima aqui a questão do Mercado Livre, que eu acho que é o que o pessoal pode ter dúvida, tá? Então, tudo bem. rapidamente, pessoal, só vou passar aqui, ó. Quando eu tiver, tá? O mercado convencional, quando vocês. Aqui já é a aba do. Vou mostrar sempre a aba para vocês não se confundirem. Então, já é a aba da ferramenta. Eu tenho aqui a minha energia, que é do mercado convencional. Vou preencher ela mês a mês, ou vou colocar aqui o valor anual. Isso aqui não tem segredo. O que que eu preciso ter aqui, olhando aqui de cuidado, tá? Isso eu não posso deixar de falar para vocês. Vou abrir aqui de novo.
E às vezes algumas pessoas esquecem de computar ali quando pegam a conta de energia para fazer a compilação dos dados. Eu tenho consumo ponta e consumo fora de ponta. Eu preciso sempre somar esses dois consumos, que é o meu resultado final, tá? Então, eu somo aqui o consumo fora de ponta e o consumo ponta aqui, que geralmente é nos horários de pico, né? Então, aqui é o fora de ponta. Então, eu faço ali a soma e eu não posso esquecer aqui que aqui na conta de energia eu sempre vou receber em quilowatts-hora. Eu preciso passar para megawatts-hora, tá? Como que eu faço essa pequena conversão? Tá? Vou multiplicar por 0,001. Então, isso aqui é um errinho que a gente às vezes está encontrando. Não esqueçam de somar ponta e fora de ponta, que aí você vai ter o valor total ali do consumo da sua energia. Completar alguma coisa, Eric, nessa parte? Não, é bem rápido, só quem, assim, isso ponta fora ponta vai ser para quem está na alta tensão, então tem aquela tarifa, aquela fatura do grupo A, e quem você, por exemplo, se é uma UBS, uma unidade pequena que está conectada na baixa tensão, aí vocês não vão ter essa visão de ponta fora ponta. É, então, assim, qualquer dúvida, assim, nos procurem. Mas isso que o Odeiro comentou é fundamental, né? Para quem está na alta tensão, tarifas do grupo, faturas do grupo A, você vai precisar necessariamente somar ponta com fora ponta. Ô, Odeiro, o Paulo pediu para você voltar o cálculo. É, Qual cálculo? eu não O sei, o Paulo, se você Peraí. puder ser mais específico. Eu acho que é esse cálculo aqui que ele devia estar anotando. Isso justamente importante isso. Pensar, pessoal, que a transformação de quilowatt-hora em megawatt-hora é a mesma coisa que dividir por 1.000 ou multiplicar por 0,01. Então, isso é bastante fundamental. E, Eduarda, sobre isso, né, ponta fora ponta, você encontra na sua fatura de energia, da distribuidora que você recebe. Então, se qualquer dúvida, vocês enviando para a gente um print da fatura, a gente consegue ajudar vocês a identificar esses valores. Cada fatura muda um pouquinho, mas isso é relativamente simples de entender. E Odairo, o Thiago, acho que assim pode terminar seu ponto, e o Thiago pediu depois para você, aí pode ficar para o final, mostrar como que baixa a planilha de novo. Ah, tá bom. Eric, você quer já emenda, que aí eu vou respirando um pouquinho aqui, na questão, principalmente que agora eu vou para escolha de compra, tá? Então, escolha de compra, pessoal, tem um item importante. Então, vocês viram ali, tá? Só finalizando aqui para não deixar aberto. Então, vou jogar aqui, quando eu estou no mercado convencional, somo lá ponta fora de ponta. Caso eu tenha, caso não tenha, eu só pego os meus valores e vou colocando aqui mensal. Ou eu posso colocar também o valor anual, tá? Se eu preencher aqui anual, ele vai fechar aqui tudo. Se eu colocar mensal, depois no final, como vocês já viram em outros exemplos, ele achura aqui, tá? Fecha aqui. E aí a gente vem aqui para a escolha de compra, né? Mercado Livre. Então, esse ponto eu vou fazer depois, se você quiser completar algumas informações, Eric, eu acho que também é interessante essa parte, e depois a gente fala mais em um outro momento ali, num workshop só voltado para a questão do escopo 2 energia, quem também é quem está gerando sua própria energia também, tá? Esses a gente pede para chamar a gente também para uma conversa, e o GD também, que a gente vai conversar com vocês, até mesmo como vocês vão reportar aqui tudo isso. Então, mas para esses que são simples, mercado convencional e quem está dentro do mercado livre aqui, é, é bem simples também. Então, vou voltar aqui para a planilha de apoio, tá? Só para vocês verem que nós levantamos aqui o tipo de energia que eu estou dentro do Mercado Livre e como que eu coloco dentro da ferramenta do GHG Protocol, tá? Eu vou copiar aqui para vocês verem que eu posso copiar novamente para
dar um exemplo, minha energia é eólica. Venho aqui, coloco aqui, então, primeiro eu vou preencher os dados, né? Então, manutenção, quem está me fornecendo, o meu contrato é com a CPFL, que tá, a distribuidora que está me fornecendo no Mercado Livre, minha energia lá é eólica. Como eu falei, tudo aqui é exemplo, tá? E eu vou colocar aqui os valores mensalmente, tá? E tem mais um aqui, tá? Que é o combustível. Como é eólica, não vai abrir aqui uma sequência para mim. Quando eu tenho um outro tipo de combustível, principalmente as de fósseis, aqui aí sim abre aqui. Deixa eu escolher um aqui. Elétrica, deixa eu ver se abre, não abre. As limpas, elas não abrem. Agora, quando, no caso da termoelétrica, aqui aí tem a opção do que é o combustível que está sendo utilizado para transformar em energia para queima. Ok? Então, aqui é simples. Como no Mercado Livre vocês acabam comprando aí de energias, entre aspas, a gente coloca limpa, que de certa forma aí o Eric, que é um especialista, pode até falar melhor que eu sobre o que é uma energia limpa ou não, mas isso fica para o próximo workshop também, tá? Não vamos entrar tão a fundo agora. E aí vocês veem aqui, então, que como eu disse, tá? Aqui vai achurar, você não vai conseguir colocar. Coloquei mensal, eu também vou pegar aqui, junto com esse meu fornecedor, esse fator de emissão fornecido pelo gerador. Tá? Eu não posso esquecer de pegar aqui esse fator de emissão fornecido pelo gerador. Onde que eu pego? Com quem está ali me vendendo essa energia do Mercado Livre. Isso aqui geralmente está no contrato que vocês fazem aí com a concessionária ou a distribuidora que está te vendendo essa energia, tá? E aqui eu vou colocar alguns números aqui só aleatório para que vocês saibam que isso aqui precisa preencher, tá? Isso aqui é, como eu disse, aleatório, tá? Então aí vocês vejam aí com o gerador. O que que eu não posso esquecer? Quando eu coloco aqui energia elétrica, a escolha de compra, eu preciso também pegar esses dados aqui. Eu acredito que já está copiado. Vou tentar, se não tiver, eu volto, tá? Pego esses mesmos dados que eu coloquei aqui de janeiro até dezembro e preciso colocar aqui também na energia elétrica por localização, ok? Não estava. Então, vamos lá. Vou copiar aqui esses dados para não ter erro. Copiei o valor, vou aqui, energia de compra, vou colocar e vou deixar. Por que que deu erro? Porque eu preenchi aqui os valores em algum canto. Ah, peraí. Deixa eu ver se eu colo no de baixo. Ah, tá certo, não foi erro não. É a fome, pessoal, já passando do horário de almoço. Tá certo mesmo, tá? A lógica é essa. Eu preencho aqui mensal, aqui vai achurar. Tá? Não foi erro não. É só a fome mesmo. Mas vamos seguir em frente. Então vocês vejam que os dados já estão aqui. Ai. Correto? Alguma dúvida aqui que seja apenas do preenchimento? Porque isso aqui nós vamos fazer um workshop específico que gera algumas dúvidas do mercado livre, mercado convencional, autogeração, GD também. Então eu vou seguir para o próximo. Eric, ok, né? Ok, Odairo, qual que é o próximo nosso? O próximo é o escopo 3, efluentes, e o ponto principal que a gente precisa passar, que é esse da incineração. Eu não sei, eu particularmente acho que a gente está perdendo bastante público, o pessoal precisa almoçar. Eu sugeriria a gente encerrar e com o compromisso, né? A gente já tinha previsto de marcar outros seminários, então, assim, está mais ou menos no nosso planejamento, não é novidade, mas eu sugeriria a gente talvez finalizar por aqui, abrir talvez para algumas perguntas finais, e aí, obviamente, já sinalizando para o pessoal o compromisso da gente seguir adiante com os próximos seminários nesses assuntos que a gente não conseguiu tratar hoje.
Pode ser uma boa, Eric. Eu só vou explicar então a última aba aqui, ó, para finalizar, tá? Para quem quiser ir adiantando, pessoal, a gente vai soltar a nota informativa e o guia também, aí vocês podem se basear. Tudo que a gente está falando aqui, ele está também descrito no guia. Então lá vocês é o suporte que vocês precisam. A gente passou bem rápido o escopo 2 e aí eu tenho o escopo 3 aqui. Vou abrir aqui diretamente, não vou nem entrar, tá? Só para falar com vocês uma coisa, quem quiser fazer já o resíduos de incineração, a gente tem aqui o último, tá? Que é essa tabelinha. Essa aqui é a primeira tabela, que é o de aterro, tá? Essa aqui não é novidade para vocês, vocês têm no guia. E aí tem aqui o incineração. Como que eu faço esse cálculo? Ele está bem descrito na planilha de apoio aqui. Tá? Então, planilha de apoio eu tenho mais uma aba que é composição dos resíduos incinerados. Eu vou utilizar aqui essa aba de apoio, vou jogar aqui os meus resíduos conforme eu estou encaminhando para incineração. Então, aqui vocês já veem que tem um exemplo. E aqui vocês podem observar e já até coloco os valores, tá? Aí eu só pego esse valor e jogo lá na ferramenta do GHG Protocol, nos meus dados de composição do resíduo incinerado. É bem simples. Utilizo a planilha de apoio à aba composição dos resíduos, coloco os meus resíduos que eu mandei para incineração no campo em amarelo e depois eu faço, pego esses valores aqui e jogo lá na ferramenta do GHG Protocol. Então é isso, tá? Então tá aqui, eu vou pegar aqui, colocar o total e colocar aqui, utilizando aqui o F, o I e o K. E para finalizar, a alternativa 1 é igual ao que nós fizemos lá no escopo 1 para efluentes. Então, quem tem os dados, utiliza aqui essa alternativa 1, caso possua os dados de volume efluente gerado, metros cúbicos, carga de DBO. Então, vai por aqui, passamos já por isso. E a alternativa que eu tenho também agora é a alternativa 2, tá? Então, a alternativa 2, eu vou utilizar aqui uma lógica de quantificar por pessoas dentro da unidade, que seria, a gente está pedindo para que vocês sigam a lógica também de colocar aqui, tá? Passo os dados da geração do efluente doméstico, o número de pessoas consideradas na geração do efluentes, que seria aqui a média de funcionários mais colaboradores mais os terceiros, então são as pessoas que estão fixas ali dentro da unidade, né, que estão atuando, trabalhando ali dentro durante aí o percurso do ano inteiro, mas aqui na parte aqui, qual o tipo de atividade que o influente doméstico são gerados. Aí eu escolho aqui, caso eu tenha leitos, alojamento, ocupação permanente, e caso eu não tenha leitos, que são unidades pequenas, né, aí eu coloco escritório, edifícios públicos e comerciais. Com isso, vocês conseguem aí finalizar, quem quiser adiantar, e depois vocês só batem as dúvidas no próximo workshop. Eric, por aqui a gente encerra então com a ferramenta e continua no próximo, que realmente é bastante informação, mas o interessante é que vocês aprendam um pouco mais a cada dia, e como eu disse, que vocês no próximo possam contribuir, que a gente também aprende muito com vocês. Perfeito, muito bom, Rodério. Pessoal, vocês veem que é muita informação.